eu fiz questão de cumprimentá-los individualmente para, em nome do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desejar as boas-vindas. Aqui está o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, que vai conduzir os nossos trabalhos nessa tarde. Temos uma agenda de alta importância, que complementa em larga medida aquilo que fizemos durante a transição. Está aqui conosco também a assessora especial Tamires, Tamires Sampaio, que vai tratar do PRONASSE, da retomada do PRONASSE. Temos aqui a secretária nacional sobre política de drogas, a doutora Marta, que vai conversar também com os senhores. E nós temos aqui uma agenda, uma pauta, que creio que já foi distribuída. O secretário Tadeu vai enfocar esses temas e distribuir as apresentações de acordo com as necessidades. Nós fizemos aquela reunião da transição, algumas das senhoras e senhores estiveram presentes, porque já ocupavam funções em governos, então, com mandato em vigor. Portanto, esta é a nossa primeira reunião já neste mandato, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. Todas as senhoras e senhores sabem a importância do trabalho integrado. Eu não vou, portanto, aqui ser redundante, porque seria despiciendo, seria dispensável. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades públicas, que transcendem eventuais diferenças daqui e da colar de opiniões políticas, opiniões ideológicas. Tudo isso há tempo, há lugar para debate, que não é aqui, certamente, neste fórum. O que nós desejamos é um trabalho produtivo, um trabalho eficiente em favor da população, respeitadas as autonomias dos entes federados, que para nós são elementos estruturantes do nosso país. Portanto, nós jamais vamos desejar fazer algo nos estados das senhoras e dos senhores que ultrapasse as nossas competências constitucionais, a não ser em parceria, a não ser em colaboração, em cooperação federativa. Vamos aqui abordar como nós podemos rever certos aspectos da construção do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. Por exemplo, o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é distribuído, é partilhado, e o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é executado. Nós temos hoje um represamento de recursos que constitui, na verdade, algo indesejável, uma vez que, se há recursos públicos duramente auferidos pelo trabalho do povo brasileiro, é claro que a justiça e o princípio da eficiência, que consta do rol do artigo 37 da Constituição, determina que, tão logo quanto possível, com a máxima velocidade, esses recursos cheguem efetivamente à prestação das atividades finalísticas. Queremos ouvi-los sobre isso, ouvi-las sobre isso, porque nós temos aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais já repassados nos últimos anos para os fundos estaduais e que, por dificuldades burocráticas, não conseguiram ainda alcançar os seus intentos, resultar na melhoria dos serviços de segurança pública. Nós temos a possibilidade, conversei há pouco com o presidente Lula, amanhã haverá reunião com as senhoras governadoras, com os senhores governadores. Ele pediu que eu fizesse uma breve apresentação lá, falarei sobre vários temas, entre os quais este, a partir, secretário Tadeu, do que nasça da reflexão coletiva de nós todos. Desdobrada em dois aspectos. Desdobrada em relação a esses valores já repassados anteriormente, que chegam a esta cifra aproximada de 2 bilhões e 300 milhões de reais, como nós podemos agilizar, como nós podemos acelerar a execução do repasse desses recursos. E nós temos também os repasses vindouros, os próximos repasses, relativos já a partir deste exercício de 2023, que nós queremos também colher sugestões nesta reunião e em outros momentos, para que nós tenhamos mais velocidade na execução e nessa relação federativa, governo federal e governos estaduais. Vamos tratar aqui também da política sobre drogas. A secretária Marta vai apresentar uma proposta de ampliação da participação dos estados, porque é nosso desejo que isto seja possível,
ela vai refletir com as senhoras e senhores aqui sobre como nós podemos fortalecer esses repasses para os estados. Temos a retomada do Programa Nacional de Segurança com Cidadania. A secretária Tamires vai fazer uma apresentação a partir da lei existente, de como nós vamos retomar o PRONASSE no mês de março desse ano, voltado inicialmente para as ações relativas à violência contra a mulher e à redução das taxas de feminicídio, que é uma meta fundamental hoje do nosso país, e ela fará esta apresentação. Eu registro aqui também a presença do secretário executivo, Ricardo Capelli, do secretário executivo adjunto, Diego Galdino, que falarão também, junto com o secretário Tadeu, sobre o modo como nós vamos, doravante, tentar dinamizar o repasse de equipamentos, de materiais para os estados. Nós temos viaturas entregues no passado, há viaturas que precisam ser formalizadas, porque foram entregues e não foram devidamente formalizadas, há viaturas por serem entregues, e essas várias situações serão aqui expostas. Teremos um item sobre novas aquisições, como nós podemos dinamizar essas aquisições, inclusive mediante o uso de emendas parlamentares. Há aqui, inclusive, colegas secretários que, como eu, também são parlamentares e podem auxiliar também nessa interlocução com o Congresso Nacional. Teremos temas organizacionais e, finalmente, eu destaco a importância de nós trabalharmos juntos. Trabalharmos juntos porque temos os desafios da conjuntura, e destaco dois. Nós temos o desafio relativo ao grupo de trabalho sobre a política de armas. Nós sugerimos, e o presidente Lula adotou no dia 1º de janeiro, um primeiro decreto que visa a recomposição do cumprimento da lei no Brasil. Esse primeiro decreto foi muito cuidadoso no sentido de que ele suspendeu temporariamente a venda de armas de uso restrito, também a abertura de novos clubes de tiro, para que haja uma regulação mais adequada, assim como também credenciamento de novos CACs. Ao mesmo tempo, houve uma redução emergencial no que se refere a armas de uso permitido e também munições, e o nosso desejo é termos uma regulação definitiva, sem mexer na lei. Não é nosso objetivo mexer na lei, mas em nível infralegal. Decretos, portarias, enfim, abrangendo, por exemplo, essa temática sobre armas de uso permitido, armas de uso restrito, quantitativos, porque isso impacta muito fortemente na segurança pública e no combate às organizações criminosas. Essa regulamentação vai se dar de modo participativo, inclusive nós desejamos que haja a indicação por este Conselho de um representante do secretário de Segurança dos estados para, junto conosco, debaterem essa proposta a ser apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos também esse desafio atinente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos algumas propostas que nós estamos ofertando ao debate. O presidente Lula, quando considerar oportuno, vai encaminhar ao Congresso Nacional, provavelmente no mês de fevereiro, para que haja o exame de algumas situações, abrangendo desde a questão do Distrito Federal, que está presente o novo secretário, que será empossado na próxima semana, o novo secretário de Segurança do Distrito Federal, Dr. Sandro Avelar, que vai suceder ao interventor federal Ricardo Capelli. Nós temos este debate, mas que se restringe basicamente ao Distrito Federal e às áreas de segurança federal no Distrito Federal, pela sua natureza federativa sui generis, que não é propriamente um Estado. Nós teremos debate sobre internet, que como nós podemos criar obrigações jurídicas para as plataformas, uma vez que certamente nenhum dos estados das senhoras e dos senhores é possível, um shopping center, ter um stand, um quiosque no corredor ensinando a fabricar bomba, porque o shopping center seria responsabilizado se assim o fizesse. Mas outras empresas que operam no meio virtual consideram que não tem nenhuma obrigação jurídica com relação àquilo que lá transita. E nós não concordamos com isso. Nós achamos que as margens de lucro oferidas por esse modelo de negócios não podem significar o abrigo a práticas criminosas. Isso deve se dar, obviamente, com muito cuidado para proteger a sagrada
liberdade de expressão consignada na Constituição, mas não pode ser um vale-tudo. Nenhuma liberdade é absoluta, porque se ela fosse absoluta, conduziria à sua própria morte. Nem a liberdade de expressão é absoluta, porque não existe liberdade de expressão para quem comete crimes, não existe liberdade de expressão para quem quer destruí-la. E, portanto, nós temos uma regulação já no Código Penal, há um capítulo aprovado pelo Congresso Nacional, que é o relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos uma lei sobre terrorismo votada no Brasil e, obviamente, a internet não pode ser um território livre para a perpetração e o nascimento de itinerários criminosos relativos a esses tipos penais e outros. Evidentemente, isso se dará mediante uma reflexão no Congresso Nacional, mas, oportunamente, nós teremos também esse debate com este Conselho, uma vez que isso impacta e gera muitos gastos públicos. O terrorismo político não é videogame e o terrorismo político não é algo que seja imune de consequências gravíssimas, inclusive no terreno material. As senhoras e senhores, nos seus estados, com certeza já gastaram muitos milhões de reais para cuidar de situações que não são inerentes ao dia a dia da segurança pública. Nós mesmos aqui dimensionamos que a União, nos últimos dias, investiu aproximadamente 40 milhões de reais para dar conta, por exemplo, da recomposição do patrimônio público depredado e também para as operações excepcionais que nós estamos fazendo a cada momento em que se veiculam cards terroristas na internet. E aí você fecha a esplanada, bota milhares de pessoas, mobiliza a Força Nacional e quero agradecer a todos os estados que têm nos ajudado nisto. Agora mesmo teremos uma sofisticada e complexa operação para a posse dos deputados federais, dos senadores e para o início do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Isso vai levar a novos fechamentos, novos bloqueios, mobilização de milhares de pessoas e, obviamente, isso é culpa de quem? É responsabilidade de quem? De quem acha bonito o terrorismo político, de quem pratica, de quem organiza, de quem financia e de quem acha bonito e apoia politicamente. Então, obviamente, isso impacta na segurança pública de modo deletério e esse é um tema também que em algum momento precisamos trabalhar juntos, uma vez que isto não há clivagem ideológica. Eu não conheço nenhuma corrente ideológica que se declare abertamente a favor do terrorismo ou a favor de crimes. Eu desconheço. E é óbvio, portanto, que temos que trabalhar juntos sob o comando do presidente Lula e, no caso das senhoras e dos senhores, das senhoras governadoras e dos senhores governadores, para pôr fim a este estímulo, a essa cultura nociva no território pátrio. De modo, senhoras e senhores, que, bem sumariamente, é esse o propósito dessa reunião. Como eu enunciei, nós teremos uma agenda bastante intensa, o secretário nacional Tadeu Alencar vai conduzir os trabalhos com as senhoras e os senhores e nós queremos desdobramentos práticos para todos esses temas que foram aqui mencionados, visando a que nós tenhamos um bom ambiente de trabalho. Nós vamos fazer isso permanentemente, em relação ao SUSP, em relação ao destino da Força Nacional de Segurança Pública, se ela será transformada num corpo permanente, numa Guarda Nacional, sim ou não, em que termos. Faremos isso ao longo destes primeiros meses do ano para que a gente tenha uma boa relação de trabalho. De resto, as senhoras e senhores podem contar com a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu diria até que nos dias atuais eu sou muito mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. Me disseram o contrário, talvez eu tenha sido, doutora Carla, iludido pelo termo, mas, na verdade, hoje 80%, 90% do meu tempo é segurança pública e 10% eu me ocupo dos meus antigos colegas. Então, até porque não há nesse momento, por exemplo, listas de tribunais, nada desse tipo. Então, 80%, 90% do meu tempo é para coordenar operações de segurança pública contra terroristas. Hoje, a Polícia Federal executou uma grande operação, continuou, inclusive com parceria dos estados, uma grande operação contra a pedofilia, abuso sexual de crianças, resultando a essas alturas já na efetuação de mais de 63 prisões e 48 mandados de busca e apreensão, porque nós queremos trabalhar nesses delitos interestaduais, sempre em parceria com os estados. Senhoras e senhores, tenhamos fé, paciência, tranquilidade, tudo aquilo que o Brasil está precisando. Moderação, bom senso, é tudo isso que o Brasil precisa. Ninguém aqui precisa replicar, reproduzir práticas políticas que daqui do acolá a gente vê. Nós precisamos trabalhar. O que o povo brasileiro quer
que o povo brasileiro precisa é que a gente trabalhe, dê resultado. E o resultado eleitoral, minha gente, 2026, se nosso Senhor Jesus Cristo estiver conosco e nós estivermos vivos até lá, o povo, na sua imensa sabedoria, vai saber arbitrar a quem cabem os méritos ou os deméritos. Essa não é nossa agenda definitivamente aqui. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter uma reunião produtiva e que nós seremos, na medida do possível, até amigos. Como vocês podem ver, entre os meus hobbies preferidos está o da boa comida. Então,